Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos. Vamos repetir de novo? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Fala com esse jovem do seu lado aí. Jesus vai mudar suas convicções. Jesus vai mudar as suas convicções. Amém? Aplauda esse jovem que veio aqui. Quem trouxe a palavra de Deus aí, a Bíblia? Pega ela aí, coloca ela para cima aí para mim ver. Aleluia, vamos aplaudir? Então, quero te convidar a pegar a palavra no Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Enquanto você pega aí, eu vou te falar o tema. É bom que todo mundo possa memorizar e guardar no seu coração o tema. Jovem, deixai Jesus te revolucionar. Fala com esse jovem aí. Deixai Jesus te revolucionar. Deixai Jesus te revolucionar. Então o que significa revolucionar? Pergunta esse jovem do seu lado e você sabe o que é revolucionar? Amém? Amém. Por que o Senhor colocou no meu coração esse tema? Porque o grupo de oração chama Revolução. Jesus. Eu quero que você possa responder. O grupo de oração se chama Revolução Jesus. Então vamos aplaudir esse Revolução. Então, jovem, deixai Jesus te revolucionar. Significa transformar profundamente. Fala, Jesus quer te transformar profundamente. Jesus quer te transformar profundamente. Você aceita? Você aceita, Deus? Vamos dar uma salva de palmas bem. Então, eu acredito que vocês já ouviram, talvez já leram, a parábola do filho pródigo. Quem já leu a parábola do filho pródigo, coloca a mão para cima aí. Quem já ouviu a parábola do filho pródigo, coloca a mão para cima. Todos nós, né, já ouvimos. Bem, vamos aplaudir? Bem forte. A gente sabe que o filho, o filho pródigo, ele tinha tudo em casa. Ele tinha uma família, ele tinha condições financeiras, e ali, certamente, aquele filho, ele tinha suas convicções, não era? Eu acredito que, até um certo tempo, o filho pródigo tinha boas convicções, assim como eu e você. Por que eu digo isso? Porque os pais dele, com certeza, ensinavam boas convicções para ele, dava bons conselhos, ensinava coisas boas. Mas chegou um tempo, o filho pródigo começou a criar suas próprias convicções. Você está me entendendo? Aí quando ele começa a criar suas próprias convicções, o que vai acontecer? O inimigo entra nessa história. Por quê? Quando nós temos as convicções de Deus em nós, o inimigo não tem poder. Mas quando nós criamos as nossas próprias convicções, irmãos, corremos um risco muito grande de um demônio entrar. Por quê? Quando a gente está com as convicções de Deus, nós estamos agindo como Deus age. Mas quando nós deixamos as convicções de Deus de lado e começamos a colocar em nosso coração aquilo que eu quero, aí o inimigo entra. Porque nós estamos agindo humanamente. Até aí é uma ação humana, quando a gente coloca as nossas próprias convicções. Aí depois o inimigo vai transformando essas convicções em convicções malignas. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Eu acredito que você já conhece alguém assim, que falou assim: vou deixar tudo e vou embora. Isso serve para a nossa casa,
serve para a nossa família e serve para a igreja. Quando fala pai, aqui na palavra, significa Deus. Quando fala família, significa a igreja, a casa do Senhor, né? E aí então, o filho pródigo vai narrar aqui na palavra, ele pede tudo que lhe cabia, a parte da herança dele, e vai embora. O que significa para mim e para você? Quando a gente está na casa de Deus, está na igreja, está ocorrendo tudo bem, a gente tem as convicções de Deus, mas a gente começa a endurecer o nosso coração. A gente começa a querer fazer aquilo que eu quero. Aí eu já não vou mais gostar de ministério de música, começa a colocar defeito em tudo, começa a colocar defeito na pregação, começa a colocar defeito nas outras pessoas, e aí a gente já não dá certo com ninguém. Aí a gente vai pensar, agora eu vou embora. Entendeu? Mas na vida do jovem, vou dizer para você, que não é só você criar uma mágoa de alguém, não. Talvez aí tem muitos que vão se formar, outros já formaram, e é um perigo, irmãos. A pessoa ter as próprias convicções e ele falar, agora eu tenho que fazer uma faculdade. E aí abandona a igreja. Porque quando você vai para os grandes centros, a gente sabe que é difícil. Não é aqui que a gente toma um banho rapidinho e vai rapidinho para a igreja, o trânsito não impede. Mas vai para uma cidade grande para você ver uma coisa. Está faltando meia hora para o grupo de oração. Está faltando meia hora para a missa. Vai, a não ser que for do lado da sua casa. Mas se não for, você pode pegar um trânsito, né, pesado, como se diz, e você não chegar a tempo. E aí você vai distanciando das coisas de Deus. Já você está fazendo as suas coisas, mas está deixando as coisas de Deus de lado. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele começou a fazer as próprias coisas dele, ou seja, as coisas que agradavam ao mundo, e ele foi distanciando de Deus. Aí, pega comigo aí a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo errado, vivendo a sua própria vontade, vivendo as coisas do mundo. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu. Essa parte aqui é importantíssima para nós, ó. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. Até aqui, vamos aplaudir a palavra de Deus. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, e comamos e façamos uma festa. Oh, meus irmãos, aplauda bem forte a palavra de Deus. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós. E vamos aplaudir a palavra de Deus. Então, o filho tinha tudo. Será que também nós temos tudo na nossa casa, temos tudo na igreja, mas a gente começa a colocar no nosso coração aquilo que eu acho que é certo? Aqui não tem só jovem, tem adolescente. Mas o adolescente hoje tem uma mente muito evoluída. Tá? Vocês sabiam disso? Aí, então, você está compreendendo do que eu estou te dizendo? Tem tudo dentro de casa, mas acha que está ruim. Quantos filhos que falam bem assim: eu queria ter a mãe que aquele meu colega lá tem, eu queria ter o pai que aquele meu colega lá tem. Eu quero dizer para você, você não está lá dentro de casa 24 horas. Você não sabe o que passa lá dentro de casa. Aí você começa a achar que quem tem valor são os pais dos outros, as mães dos outros. Aí você pensa assim: eu vou também deixar a minha casa e eu vou sair. Muitos falam bem assim: quando chegar os meus 18 anos, está pertinho, às vezes muitos falam, né? Eu vou embora, porque aqui não dá mais para ficar. Eu vou construir uma vida, eu vou ser independente, eu não vou mais ser dependente do meu pai, eu vou ser mais dependente da minha mãe, porque, meu pai está chato demais, a minha mãe está chata demais, eu vou buscar coisas melhores. Foi assim que aconteceu com o filho pródigo. Falou: pai, dá-me tudo que me cabe. Ele não queria sair quebrado, né? Até aí ele foi esperto, não foi? Falou: vou pegar pelo menos um dinheirinho para mim ir embora. Aí quando ele colocou o dinheiro no bolso, né? Deva que curtiu, estava curtido o menino. O bolso alto, deva que até mudou o jeito de caminhar, o bolso estava alto de dinheiro. Aí começou a fazer as suas farras. A palavra fala que ele começou a gastar com as prostitutas. Ele pensou: agora eu posso. Agora eu estou feliz. Agora eu não estou lá mais só trabalhando. Eu não estou lá mais só ouvindo a prosa do meu pai e da minha mãe. Agora eu tenho tudo, eu tenho liberdade. Então eu vou fazer tudo que me satisfaz, tudo que me faz feliz. Só que ele esqueceu que ele tinha afastado do amor do pai e da família. Porque eu quero dizer para você, meus irmãos, o mundo ensina, mas o mundo destrói. A minha mãe falava bem assim: feliz daquele que não precisa passar pela escola do mundo. Fala com o seu irmão do seu lado aí: não queira passar pela escola do mundo. Não queira passar pela escola. Ela te ensina, mas ela cobra um preço muito alto de você. Mas ela cobra um preço muito alto. A sua própria vida e tudo que você tem. E tudo que você tem. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele, meus irmãos, tinha tudo. Até o momento que ele tinha boas condições, ele tinha valor. Mas quando ele gastou tudo, perdeu o valor. E a única coisa que foi oferecida para ele naquele lugar foi para cuidar dos porcos.